A ponte ficava afastada da cidade, suspensa sobre um vale profundo, onde o vento soprava constante e o som metálico dos trilhos ecoava como um aviso permanente de responsabilidade. Tudus os dias. No mesmo horário, o homem caminhava até a pequena cabine de controle. Era um trabalho solitário, repetitivo, mas essencial. Ele era o responsável por acionar o mecanismo que abaixava a ponte, permitindo que o trem atravessasse em segurança. Centenas de pessoas cruzavam aquele trecho sem jamais saber o nome de quem garantia que tudo funcionasse corretamente. E ele aceitava isso em silêncio, com orgulho discreto. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Sua esposa havia adoecido, e não havia com quem deixar o filho pequeno. O menino, curioso e cheio de energia, insistiu em ir junto. O homem hesitou. O local não era apropriado para uma criança, cheio de engrenagens, alavancas e ruídos estranhos. Ainda assim, depois de prometer que o garoto ficaria ao seu lado o tempo todo, cedeu. Pegou o filho pela mão e seguiu para a ponte, sem imaginar que aquele seria o dia mais doloroso de sua vida. O menino observava tudo com olhos atentos. Cada som, cada movimento das peças gigantes parecia fasciná-lo. O pai explicou, com palavras simples, a importância do trabalho que fazia. Falou sobre o trem, sobre as pessoas que viajavam confiantes, sobre como uma decisão errada poderia causar uma tragédia. O garoto ouviu com atenção, mas sua curiosidade infantil era maior que qualquer aviso. O tempo passou rápido. O relógio na parede indicava que o trem se aproximava. O pai começou a se preparar para o procedimento de rotina. Foi então que, em um breve instante de distração, tudo saiu do controle. O menino se afastou alguns passos, tentando enxergar melhor as engrenagens em movimento. Um tropeço, um grito curto e o som seco de algo caindo entre as máquinas da ponte. O coração do homem disparou. Ele correu, chamando o nome do filho. Mas ao se aproximar percebeu o pior. O garoto havia caído em um ponto crítico do mecanismo. Não estava visível por completo, mas estava preso, incapaz de sair sozinho. O trem, ao longe, já anunciava sua chegada com um apito estridente que ecoava pelo vale. O homem sentiu o mundo girar. Tentou alcançar o filho, puxá-lo com cuidado, mas as engrenagens eram fortes demais, perigosas demais. Qualquer tentativa impensada poderia machucar ainda mais o menino. Enquanto isso, o trem se aproximava rápido demais. Minutos, talvez segundos, separavam uma decisão da outra. Foi então que ele percebeu a terrível verdade. Havia apenas duas opções. Se não abaixasse a ponte, o trem descarrilaria ao chegar ao trecho aberto. Centenas de pessoas morreriam. Famílias inteiras seriam destruídas. Crianças ficariam sem pais. Se por outro lado acionasse o mecanismo, a ponte desceria como sempre, e as engrenagens continuariam seu curso, selando o destino do seu próprio filho. O homem caiu de joelhos. O choro veio como um grito mudo, sufocado pela urgência do momento. Ele olhou novamente para o garoto, que agora chorava, chamando pelo pai, sem entender o que estava acontecendo. Aquele chamado atravessou sua alma como uma lâmina. Tudo dentro dele gritava para salvar o filho, ignorar o resto do mundo, correr contra o tempo e tentar o impossível. Mas o apito do trem soou mais uma vez, mais próximo, mais alto. Ele imaginou os rostos desconhecidos dentro dos vagões. Pessoas comuns, como ele, trabalhadores, mães, pais, jovens cheios de sonhos. Nenhum deles fazia ideia da escolha que estava prestes a acontecer. O homem se levantou com dificuldade. Cada passo até a alavanca parecia pesar toneladas. As mãos tremiam, a mente lutava contra o coração. Em silêncio, ele pediu forças, não para suportar a dor, mas para fazer o que acreditava ser certo, mesmo que isso significasse perder tudo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele olhou uma última vez para o filho. Não havia palavras suficientes no mundo para explicar aquela decisão. Não havia justificativa que aliviasse a dor. Havia apenas o amor, profundo e dilacerante, que o fazia desejar morrer no lugar do menino. Então, com um grito que jamais seria ouvido por ninguém, além do vento e das engrenagens, ele puxou a alavanca. A ponte começou a se mover. O som metálico ecoou pelo vale. O trem atravessou em segurança, carregando centenas de vidas que jamais saberiam o preço pago por aquela travessia. Quando tudo terminou, o silêncio se instalou. Um silêncio pesado, absoluto. O homem permaneceu ali, imóvel, com o olhar vazio. Seu trabalho havia sido feito. As pessoas estavam salvas, mas seu mundo havia desabado para sempre. Ele não era mais o mesmo homem que chegou à ponte naquela manhã. Dias depois, a história se espalhou. Alguns o chamaram de herói. Outros jamais compreenderiam sua escolha, mas nenhum título, nenhuma palavra, nenhuma homenagem seria capaz de preencher o vazio deixado pela perda do filho. Todas as manhãs, ao acordar, ele ainda ouvia o eco da decisão que tomou. Um sacrifício que ninguém deveria ser obrigado a fazer. O amor levado ao limite extremo.
onde salvar muitos significou perder o que havia de mais precioso. E assim, naquela ponte esquecida por muitos, ficou marcada uma história que não fala apenas de tragédia, mas de responsabilidade de escolhas impossíveis. E do peso silencioso que alguns carregam, para que outros possam seguir em segurança, sem nunca saber o quanto custou. Essa história aponta para uma verdade profunda, que atravessa a fé cristã e toca o coração humano. O amor que sacrifica para salvar outros. Aquele pai na ponte nos ajuda a compreender, ainda que de forma distante, o que Deus fez por nós. A Bíblia nos ensina que Deus também enfrentou uma escolha que nenhum coração deseja encarar. Ele amava seu Filho, Jesus, com um amor perfeito, eterno e sem falhas. Ainda assim, viu a humanidade caminhando para a destruição, sem perceber o perigo, assim como as pessoas dentro do trem. E diferente de nós, ele sabia exatamente o preço que seria pago. Deus poderia ter interrompido tudo, poderia ter retirado Jesus da cruz, calado os cravos, feito cessar a dor. Mas assim como o homem diante da alavanca, ele olhou para o mundo perdido, ferido pelo pecado, e escolheu amar até o fim. Jesus não foi um acidente. Foi um sacrifício consciente. Cada passo até a cruz foi dado sabendo o que viria, porque o Pai decidiu salvar muitos, mesmo que isso custasse o que ele tinha de mais precioso. A cruz é a ponte onde o amor venceu a morte. Ali, Deus mostrou que não nos salvou à distância, mas com dor, entrega e sangue. O silêncio que seguiu após a decisão daquele pai ecoa o silêncio do céu quando Jesus morreu. Um silêncio que não significava derrota, mas redenção, porque diferente da história do homem na ponte, Deus não apenas sacrificou seu filho, ele o ressuscitou, provando que o amor que se entrega também tem poder para vencer a morte. Quando olhamos para Jesus, entendemos o valor que temos para Deus. Não somos passageiros anônimos. Cada vida importa. Cada alma vale o sacrifício. E a maior reflexão que fica é essa: se Deus não poupou seu próprio filho por amor a nós, então não há dúvida de que somos profundamente amados. A pergunta que permanece não é por que ele fez isso, mas o que faremos com esse amor que nos salvou.